É muito bom estar aqui com vocês, a convite da Top of Mind, fazendo parte desse evento Top RH Sync, aí em nome da Lelo, para compartilhar como é que a gente tem trabalhado com metodologias ágeis dentro de RH. Vou começar me apresentando. Eu sou a Soraya Abad, sou diretora adjunta de transformação na Alelo. Eu fiz minha carreira principalmente em empresas de serviços, trabalhando aí com transformações culturais e nos últimos anos também com Open Innovation e agilidade. E para ajudar a passar informações para vocês sobre como tem sido essa nossa jornada com os métodos ágeis, eu trouxe uma convidada especial, que é a Natália. Oi, pessoal, muito feliz de estar aqui com vocês. Tenho uma carreira centrada em RH, específico nos subsistemas de desenvolvimento organizacional, comunicação interna, e desde o meio do ano passado tenho aí o desafio de trazer os conceitos de agilidade para o nosso mundo de recursos humanos, e estou atuando numa frente que a gente chama na Lelo de Agile People, que depois eu vou contar para vocês o que é, as nossas experiências e aprendizados. Mas antes de mostrar e começar a contar essa jornada, eu queria que a Sô contasse um pouco o que é a Lelo e como que a gente começou com os conceitos de ágil na nossa empresa. Muito bom, Nath. Bom, pessoal, a Lelo deve ser uma marca conhecida já para vocês, né, que são de RH. A gente tem um portfólio de produtos que atende RH, gestores de frota e agora até uns produtos também para pessoa física, como a Veloy, que é a nossa solução de pedágio, né? A gente tem mais de 500 mil estabelecimentos comerciais afiliados, aí entre farmácias, postos de gasolina, restaurantes, supermercados e afins, né? Mais de 8 milhões de usuários dos nossos cartões e soluções e mais de 100 mil empresas clientes que são as que emitem os cartões e soluções para os seus colaboradores, né? É um volume de transações absurdos, absurdo, a gente chega aí a 350 milhões de refeições por ano transacionando nos nossos cartões. E a nossa jornada na agilidade, ela começou em 2017, a gente começou a adotar timidamente as práticas em algumas unidades de negócio, em alguns produtos específicos, né? E em 2018, a gente teve a consolidação desse tema em TI e produtos, então a área de produtos entrando mais para consolidar esse tema no desenvolvimento realmente. Em 2019, a gente começou a propagar essa cultura nas demais áreas, e foi o RH que foi a vitrine do ágil dentro da Lelo, fora da TI, né? A gente começou a aplicar os conceitos de Scrum em um time de RH, deu muito resultado, e aí outras áreas da empresa, áreas corporativas, que não eram de desenvolvimento de produto, se interessaram em conhecer mais. E aí 2020 tem sido um ano de acelerar ainda mais isso, né? Esse é o ano em que a gente está falando de ágil em escala, de rever cadeia de valor, mas a gente vai contar um pouquinho mais disso para frente. O que o ágil na Lelo trouxe de benefícios, né? Entregas constantes em ciclos mais curtos, uma resposta mais rápida a mudanças, e a gente está vendo o quanto isso, essa resiliência, essa adaptabilidade são importantes nessa crise agora que a gente está passando do Covid, eliminação de desperdícios, um mindset de melhoria contínua, além de trazer sentimento de dono, pertencimento, conexão com o propósito e mitigar conflitos, porque você parte muito mais de co-construção, né, e de escolher realmente prioridades. Então, você acaba dando mais foco para os times. E isso é muito bom, né? Olhando um pouco em números, então vejam que lá em 2017 eu tinha 14 squads em tecnologia e 4 em outras áreas. Em 2018 esse número ficou mais ou menos estável. Já em 2019 eu tive um crescimento muito grande de squads em outras áreas, né? Mais do que dobrou esse número, além de uma evolução na própria área de tecnologia. A gente não está abrindo ainda os números de 2020, mas tanto dentro de TI quanto fora, os números cresceram ainda mais em 2020. Bom, o que é o ponto de partida da agilidade, né? O ponto de partida é o Manifesto Ágil, que pregava indivíduos e interações muito mais do que processos e ferramentas, software em funcionamento muito mais do que documentação abrangente,
colaboração com o cliente, mais do que negociação de contratos, né? Então, isso tem tudo a ver com flexibilidade, adaptação, e responder a mudanças mais do que seguir um plano, né? As empresas, as organizações hoje, em geral, são estruturadas em torno de uma crença falsa de que a gente consegue controlar as variáveis externas e até as internas, né? O comportamento das pessoas. A gente não controla. Né? Então, por isso que muitas vezes mais importante do que seguir um plano é se adaptar às mudanças. Se o time não está com a performance que eu esperava, como é que eu me adapto? Se o mercado não está com o ambiente de negócios que eu projetei, como é que eu me adapto e viro o jogo? Né? Então, é aí que a agilidade começou a ganhar atração nas discussões de negócios. E ela ganha atração como um tema de cultura. E aí entra no nosso quintal, né? Porque cultura é um tema nosso. Então, o ágil começou a influenciar muito o caminho da estratégia de RH. Né? A gente tinha, então, esse modelo tradicional em que o RH desenvolve políticas, padrões, né? Uma solução para todo mundo, em que a gente entregava processos e programas para os clientes, né? Então, eu faço, eu penso, eu bolo, eu lanço para você, cliente, né? É um trabalho muito individual do RH, com uma receita que eu vou buscar numa consultoria, no mercado, né? Numa visão humana, que é essa visão humana que a gente chama de X, que prega que as pessoas querem ser controladas, que elas precisam, porque se você não controlar, não punir, elas não vão trazer resultado, né? E o caminho do ágil para RH tem a ver com apoiar mais a flexibilidade, a colaboração, envolver os clientes na entrega, co-construir, né? Não pensar mais em uma única solução para todo mundo, e sim usar o design thinking para entender quem são as personas dos seus colaboradores e customizar as jornadas de acordo com as expectativas desse cliente interno. Né? O trabalho ele é mais multifuncional, então times com diferentes competências trabalhando juntos, muita experimentação e experiências dentro do RH, né? Então, ao invés de fazer aquele mega projeto, não, pensar uma solução em fatias finas, prototipar, testar com o usuário, né? Testar com o colaborador, e fazer tudo isso tendo como ponto de partida essa visão humana Y, né, que acredita que as pessoas se engajam por um propósito, que elas, quando com um ambiente adequado, vão ser produtivas e vão tentar dar o seu melhor e vão buscar autodesenvolvimento, né, então tem a ver com trabalhar, com mudar, transformar a forma de trabalhar, mas também com transformar as crenças e a nossa própria relação nessa construção com os usuários dos nossos processos, né? Que são os colaboradores da empresa. E isso tem sido uma jornada incrível para a gente, tanto em termos de resultado, quanto de engajamento do colaborador, né? O que mudou quando a gente pensa na missão do RH, dos desafios da nossa área de gente, né? Primeiro, a gente tem um papel fundamental na propagação desse mindset ágil, né? Primeiro, em transformar isso numa agenda estratégica do top team, né? Então, no nosso caso, a gente rediscutiu cultura, trazendo conceitos de agilidade. Isso é uma agenda de C-level, né? Discutir essa cultura desejada, mas claro que isso depois é um trabalho que se faz com a empresa toda, olhando para processos, símbolos, rituais. Então, para a agilidade ganhar essa abrangência organizacional, o RH tem um papel muito protagonista. Tá? Um segundo exemplo, um segundo passo para o RH caminhar nessa trilha da agilidade é usar o design thinking, o design sprint nos desafios do RH, né? Isso ajuda a gente a ter empatia com o nosso colaborador e a desenhar as nossas soluções de uma forma mais colaborativa, né? Ter um time dedicado para revisar os processos, de acordo com a intensidade com a qual você vai percorrer esse caminho, faz sentido ter um time alocado ou trabalhar com times multidisciplinares, né? Então, ter menos gente do RH e mais gente do restante da empresa. Enfim, tem vários caminhos que a gente pode trilhar, não tem uma resposta única quando a gente fala de estrutura para evoluir os temas de agilidade, mas é importante cada um encontrar o seu caminho para gerar
gerar recursos, né, aí falando de orçamento, falando de equipes alocadas, né, para evoluir essa agenda dentro da empresa. Depois, disponibilizar conhecimento, né? Tem muita coisa no mercado, tem muita coisa na nuvem, tem muita coisa free, mas é importante a empresa também dar o tom de quais são os conteúdos que para ela são mais importantes, né? Que método ela escolheu para usar, vai ser Kanban, só Kanban, a empresa vai adotar Scrum. Então, treinar as pessoas, certificar as pessoas nos temas que ela elegeu como prioritários, né? E, por último, mas o mais importante é incentivar a colaboração e a autonomia. Então, aqui tem um monte de coisa que tem que ser trabalhada, né? Especialmente com a liderança. Então, tem um papel muito importante dos BPs para fomentar a segurança psicológica, entre outras ferramentas que o Ágil traz aí para incentivar a colaboração. Acho que isso é um resumo de como é que o RH pode alavancar o mindset digital para a organização como um todo. Bom, Natália, falei um pouquinho da Lelo, falei um pouquinho de como é que o Ágil avançou na Lelo, mas dei uma introdução disso para o RH, né? Mas as pessoas em geral têm dúvida de como é que é o dia a dia. Então, quero que você comece contando para a gente como é que foi a nossa experiência inicial, porque eu lembro que a gente começou aplicando o Scrum em uma equipe corporativa, não era um time de projeto, né? Foi com a nossa equipe de engajamento e desenvolvimento que era liderada por você. Conta como é que foi a experiência, os ganhos. Isso mesmo, uma área que tinha uma carga, né, um trabalho operacional, né, transacional muito grande, né, e que o uso do ágil, né, do método Scrum que a gente selecionou naquele momento foi fundamental, tanto para a construção desse time, né, a união e propósito desse time, mas como também a gente começar a ver os nossos trabalhos no dia a dia sendo entregues de forma com valor mesmo para o nosso cliente, né? Num primeiro momento deu medo, não vou dizer que, que foi fácil, né? Sempre tem aquele receio de vai dar certo, mas como que eu faço isso com as minhas atividades? Então eu vou ter que detalhar tudo que eu tenho que fazer daqui 15 dias, nossa, parece muita coisa, né? Então, num primeiro momento, sempre gera aquela sensação de, não sei se isso é para mim, acho que isso é lá de TI, não faz sentido, mas depois, quando você começa a trazer os rituais no seu dia a dia, você começa a perceber que o ágil nada mais é do que uma ferramenta de gestão, né? E aí você começa a sentir que os resultados estão aparecendo, você começa a perceber que tudo fica mais fácil, e aí você chega um belo dia e fala, meu Deus, não consigo trabalhar de outra forma, né? Essa é a forma com que eu me encontrei, gosto, fica muito mais claro, muito mais fácil, eu não me vejo fazendo de outro jeito. Naquele momento, com o time de engajamento e desenvolvimento, qual foi os ganhos, né? O que a gente ganhou com essa experiência? Primeiro, uma gestão à vista, né? A gente tinha muitas atividades, geralmente entrega de eventos grandes, ou às vezes de treinamento aí de 5 dias, também momentos, né, onde a gente se dedicava muito para que a entrega final fosse perfeita, né, ou fosse a melhor possível para o nosso colaborador, e muitas vezes as pessoas não viam todo esse trabalho, né, transacional que a gente tinha por trás dessa grande entrega. Então, o fato da gente trazer o conteúdo, né, trazer o framework do ágil para o nosso dia a dia, a partir do momento que a gente coloca isso num quadro branco, né, num board, e começa a colocar lá vários post-its das atividades que eu tenho que concluir naquele período, você olha para aquilo e fala, nossa, a gente tem tudo isso para entregar? E a organização começa a ver, né, para na frente do seu board, fala, olha, tudo isso de atividade. Então, esse ponto de gestão à vista foi fundamental para, de fato, trazer esse sentimento de, nossa, olha o quanto a gente entrega, né? Esse sentimento positivo e de entrega concluída do time. Outro ponto super importante com o uso do ágil no nosso dia a dia, naquele momento eu fazia a gestão de um time de 6 pessoas,
onde tinham atividades bem distintas, né? Então, estava falando de um time de engajamento, onde tinha aí frentes de comunicação, eventos institucionais, ações mesmo de engajamento, pesquisa de clima e etc., e um time de desenvolvimento organizacional, né? Com uma rotina de treinamentos e tudo mais. Então, eram ações muito distintas. A partir do momento que a gente começou a trazer o ágil, deu para perceber um comportamento colaborativo, né? Porque nas dailies, as pessoas começavam a falar, não, olha, eu gostaria de contribuir com tal colega, porque eu gostaria de aprender um pouco mais sobre comunicação. Olha, o treinamento X, eu acho que eu posso contribuir e ajudar de alguma forma. Então, você começa a sentir esse comportamento colaborativo e sem aquelas zonas, né? Olha, não, a atividade de comunicação é só daquela pessoa e a atividade de treinamento é só daquela outra pessoa. Um outro ponto importante foi a gente fatiar as nossas entregas, né? A Soraya até comentou no começo, quanto à agilidade, de que você faz fatias, né? Você dá uma fatiada na tua entrega aqui, avalia, depois entrega, avalia os resultados e colhe os feedbacks para pensar em lições aprendidas e repriorizações das entregas que você vai fazer. Para a gente foi essencial, a gente pegou todo aquele caminhão de entregas que a gente tinha para fazer e começamos a fatiar em períodos menores de 15 dias. Então, muitas vezes, a ansiedade do time naquela entrega grande que ia se fazer em 2 meses, ela acabou se perdendo, né, no dia a dia, o pessoal ficou menos ansioso, porque o teu olhar, né, o teu horizonte de entrega, ele sai de 2, 3 meses para um período de 15 dias, e isso traz um resultado aí pessoal, né, para o time que não tem nem como mensurar. Sem contar a sensação sensação de dono das pessoas, né, de pertencimento daquele momento, e quando você fatia os resultados, você começa a ter uma rápida resolução do problema, porque muitas vezes você só ia identificar o problema em 2 meses. Quando você traz uma determinada atividade naquele momento, no período de 15 dias, você já consegue perceber, sinalizar de que tem algum problema que pode acontecer e você coloca o próprio time para ajudar a tirar esses impedimentos. Então, foi uma excelente oportunidade que a gente teve de vivenciar, né, e experimentar o ágil no nosso dia a dia. E como eu já tinha comentado com vocês antes, o time hoje não consegue trabalhar de um outro jeito, né? E aí, com essa experiência, em janeiro desse ano, a gente dedicou, então, queríamos revisar todos os nossos processos de RH para esse conceito de agilidade, né? Ou seja, como que eu pego os meus processos, programas e uso a favor dessa jornada de transformação, né? Que a Alelo quer acelerar esse ano. Então, por conta disso, a gente construiu o nosso Agile People Squad, que nada mais é do que times multidisciplinares, né? Então, multidisciplinares com pessoas das áreas, né? Da sua área de origem lá do marketing, de produtos, finanças, TI, onde eles se inscrevem para participar das ações que a RH vai se comprometer a revisar naquele período. Geralmente a gente coloca aí um roadmap de 3, 4 meses, e o pessoal se compromete, eu gostaria de participar dessa iniciativa, estou a fim de construir. Então, eu tenho 2 pessoas dedicadas do RH, que são alocadas full-time, né, que acabam tendo um papel em alguns projetos de Scrum Master, em alguns projetos de PO, né, e outros times part-time, sendo membro aí dos projetos na construção, né, das entregas que a gente tem para fazer naqueles períodos. E aí é viver o conceito, né, projeto com agilidade. Então, é review, é retro, é planning, o tempo todo em todos os projetos que a gente tem, né? O que é o ponto positivo disso? É trazer o usuário na construção dos nossos processos, né? É sair daquele caminho tradicional, como a Soraya comentou, de que eu vou construir o processo, o programa e entrego para o cliente. Não, eu trago ele para a construção do processo, até porque quem vai usar esse processo no dia a dia é ele. Então, nada melhor do que ele ajudar a gente nas definições das premissas e dos caminhos que a gente tem para construir. E aí, de fato, eu trago uma aceleração de entregas, porque eu estou de fato sendo um RH em prol do usuário, né? E nesse caminho, nesse momento, nesse roadmap atual,
a gente priorizou algumas frentes, né? Então, eu falo de experiência do colaborador, com uma squad de 6 pessoas, olhando as experiências e os momentos que importam e construindo essas jornadas baseado nas personas que a gente tem. Eu tenho as trilhas da Unialelo, que eu vou comentar mais para frente o que a gente fez aqui. O próprio tema de cultura, que a Soraya comentou, que foi essencial para, de fato, a gente ter os arquétipos, símbolos, né, as diretrizes claras do que, de fato, a gente traz como base para a transformação da empresa, OKRs, uma meritocracia flexível, gestão de desempenho e tudo mais, né? E a gente gosta de comentar que nessa casa o espeto é de ferro mesmo, né? E aí, isso são todos os projetos que a gente vem fazendo hoje, né, com os times multidisciplinares de mais ou menos 6 pessoas, mas aqui eu vou trazer o foco, né, contar um pouco mais no detalhe de 3 projetos específicos para vocês. E aí um deles é a nossa nova Unialelo. Nesse momento, onde eu estou falando, né, de co-construção, de facilidade do acesso à informação, onde também eu ter uma plataforma que eu consiga colocar conteúdos que tragam conhecimento para as pessoas e acelere a transformação digital, a gente fez todo um trabalho de olhar uma plataforma que fosse mais aderente ao nosso momento, né? Então, uma plataforma amigável, responsiva, que também tivesse acesso pelo mobile, onde as pessoas teriam a possibilidade aí de ter um aplicativo e não ficar só dependente da web para poder acessar os seus conteúdos. E aí foi todo um trabalho de uma squad dedicada, né, para poder fazer a construção, primeiro, selecionar essa plataforma e depois fazer todo o trabalho de configuração, setup e, de fato, lançamento para as pessoas, né? Até a nossa escolha do fornecedor foi feita em conjunto com os usuários. Então, a gente ficou em dúvida entre 2 fornecedores dentro do time de RH num primeiro momento, e aí depois a gente falou, não, peraí, para escolher a gente precisa ter o feedback do usuário. E a gente fez 2 POCs, 2 testes com os 2 fornecedores distintos, com um grupo de teste dentro da Lelo, e aí os feedbacks das pessoas foi essencial para dar certeza para a gente de que a gente queria seguir com um fornecedor e não com o outro. E aí, depois desse processo de configuração, setup da plataforma, a gente aproveitou esse momento para trazer os conteúdos de agilidade, né? Como a Soraya comentou, a Alelo, as empresas precisam oferecer conteúdos nesse momento, né? Até para ajudar aí no desenvolvimento tanto de conhecimento técnico, de rituais de agilidade, como também do desenvolvimento comportamental, quando a gente fala do famoso Vital Mindset, né? Então, a gente aproveitou o momento do lançamento da plataforma para lançar a Escola Digital, uma escola onde tem 3 trilhas específicas com conteúdos para acelerar essa jornada de transformação digital. Então, uma trilha de agilidade, e aí eu trago conceitos aí de Kanban, Scrum, como que eu aplico isso no dia a dia, uma trilha comportamental, que eu dou aí um recap das organizações, o porquê que as organizações estão indo para esse caminho, trago também um pouco de conceitos de autonomia, empowerment e etc., e também uma trilha, além da agilidade e de comportamental, uma trilha onde a gente traz ferramentas de design para os nossos colaboradores. Então, como você pode usar o design thinking no seu dia a dia, como construir um design sprint e tudo mais, né? Então, foi uma grande entrega de um squad dedicado aí para essa frente de desenvolvimento. Além Você disso, acaba tendo influenciadores, né, Natália? Essas pessoas que participaram da construção da plataforma acabam sendo influenciadores dentro da empresa para que ela seja usada, alimentada, né? sem dúvida. E a gente usou depois como campanha de estratégia de lançamento, né, de sustentação do uso da plataforma, as pessoas que estão no projeto, elas mesmas iam no Teams para contar como tinha sido o trabalho. Então, olha, eu construí tal coisa na nova Unialelo, né? Eu construí todos os alertas que você está recebendo da plataforma. Poxa, você não entrou ali ainda lá para ver o meu trabalho? Então, é uma forma de gerar aí um ou outro, né? Puxa o engajamento dos teus colegas para aquele trabalho que você construiu, né? E entregou.
Além disso, a gente está se dedicando para o Alelitos. O que é o Alelitos? É um programa de pontuação interno. Esse é um projeto que, não que os outros eu não tenha carinho, mas esse é um carinho muito especial, porque ele veio de uma ideia de uma colaboradora nossa, através de uma campanha de ideias que a gente incentivou no ano passado. A gente chamava essa campanha de Alelo que eu quero, e um dos ciclos da campanha era ações e programas para valorização dos nossos colaboradores, né? E nesse ciclo, essa colaboradora deu a ideia desse programa de pontuação interno. E depois que passou, ela deu a ideia, acabou até sendo ganhadora da campanha ganhadora final mesmo da campanha que a gente fez. A gente começou todo um trabalho de fato montar uma squad para poder tirar essa ideia que ela teve do papel e colocar em prática e trazer à tona, né? Então, nada mais é do que em ações de reconhecimento que o colaborador vai ganhando essa pontuação que a gente chama de alelitos, e depois ele vai acumulando num saldo e ele consegue usar esses pontos em ações voltadas para o seu desenvolvimento profissional, né? Nesse primeiro momento, a gente está fazendo uma entrega agora para esse programa bem pequena, até porque a gente quer colocar no ar para testar, sentir, entender qual vai ser o comportamento das pessoas, tanto no acúmulo de alelitos quanto no uso desses pontos no dia a dia, para depois a gente pensar em outras soluções, né, em outras funcionalidades. Então, para esse primeiro momento, as pessoas vão conseguir usar os seus alelitos para resgatar em livros, uma vaguinha num curso interno, ou até mesmo cursos externos, né, de fornecedores no mercado, ou também conseguir usar aí para fazer 6 sessões ou 10 sessões de coaching online com os nossos parceiros. Então, esse é um programa... Foi uma ideia muito inteligente, né, Nath? Porque do lado da empresa, a gente está falando aí de trabalhar a retenção do colaborador, né? Porque ele quer juntar pontos para resgatar uma coisa mais bacana, então isso ajuda a retê-lo na empresa. E do lado do colaborador, ele tem autonomia, que é uma das coisas que a gente quer incentivar na cultura ágil, né? Ele tem autonomia para trabalhar o próprio desenvolvimento. Então, ele não fica dependendo só das coisas que a empresa está oferecendo em turma aberta, ou de ser o escolhido para participar daquele treinamento, né? Ele mesmo pode ser protagonista do desenvolvimento dele. Isso mesmo, isso mesmo. E aí, por último, eu trouxe o detalhe do projeto de cultura e gestão de desempenho, que a gente focou, foi um dos primeiros projetos que a gente começou a colocar energia nesse ano, que era revisar a nossa cultura para ter uma cultura clara, simples, né, conectada à estratégia do negócio, para de fato servir como base transformadora da nossa organização, né, desse momento em que a gente vem vivendo. E como que eu conecto essa cultura com gestão de desempenho, né? Então, como que eu reviso as premissas do meu processo para um processo que seja universal, né? Que atenda os colaboradores que, de fato, às vezes não vão atuar numa célula ágil, mas os colaboradores que vão atuar numa célula ágil, né? Então, como que eu consigo ter premissas que atendam muito bem a esses dois modelos, né? Uma premissa de processo que tenha coerência e consistência. Então, não adianta eu olhar um processo de desempenho onde eu estou falando que o ponto da colaboração ele é extremamente importante, mas no momento de decisão para o futuro ali do colaborador, seja para uma ação de meritocracia ou para uma ação de promoção, eu olho o resultado da avaliação onde o input foi só de uma pessoa que é o gestor e não do todo, né? Então eu preciso ter essas premissas muito bem conectadas para de fato servir como base nessa transformação, né? Um processo simples, né? Então algo que eu consiga rodar aí a cada 3 meses e que seja simples para as pessoas. Então saindo aí daquelas avaliações longas, avaliações simples, mas que de fato tragam os inputs necessários e algo que a gente consiga escalar mesmo, né? Num sistema, seja escalável, num sistema e que traga facilidade para as pessoas. Então, a gente fala que é gestão de desempenho para todos, né? Esse é um processo que a gente construiu todas as premissas e, nesse momento, a gente está agora pegando todas as premissas desenhadas no papel e colocando a mão na massa para, de fato, implantar. E a gente faz um piloto, só que não, né? Um piloto com toda a empresa, provavelmente aí nos próximos meses, porque a nossa ideia é testar um primeiro momento, sentir como vai ser
a resposta das pessoas para aí, de fato, a gente depois trabalhar nas lições aprendidas e fazer os possíveis ajustes nesse processo que a gente construiu, né? Então, trouxe aqui alguns dos projetos específicos para vocês, para contar um pouco de como foi essa jornada. E aí, para encerrar, eu acho que a gente poderia fazer um bate-bola rápido aqui, contando um pouco das nossas experiências, ou seja, algumas perguntas pode ser que o pessoal esteja com bastante dúvida e pode ser um bom momento aí para a gente trocar. O que você acha? Acho ótimo. Vamos lá, vou começar fazendo uma pergunta para você. A minha Legal. pergunta, Natália, é a seguinte: esse trabalho com os times já começou, né? Quais são as lições aprendidas agora do que já foi feito com os times, né? No squad de Agile People até o momento? Uma das listas, bom, primeiro ganhos, né, que a gente teve, diversidade de opiniões, o colaborador, de fato, colocando a mão na massa ali na construção dos processos, mas uma das lições aprendidas que a gente teve foi, de fato, construir um grupo que a gente chama na Alelo de Alelo Testers, e essa foi a grande lição, acho, né? Beleza, construímos uma premissa, a gente usou isso muito no processo de cultura, né? No projeto de cultura e gestão de desempenho. Construir essa premissa, antes de eu levar para uma aprovação final aí dos nossos executivos, vamos sentir qual que é o feedback das pessoas? Então, a gente construiu esse grupo de Alelo Testers, e a toda semana eu tinha encontros com essas pessoas, onde eles ajudavam a gente a validar as nossas hipóteses, né? Então, olha, estamos pensando em ir para esse caminho. Acha que faz sentido? Ou não? Precisamos trazer uma outra solução. Então, além de trazer o colaborador para a construção, colocar a mão na massa, fez todo sentido trazer outro grupo para testar os caminhos, hipóteses e soluções que a gente estava pensando. Então, isso foi um grande aprendizado, e hoje a gente não consegue, tudo que a gente faz, a gente quer usar o grupo do Alelo Testers. A gente está até pensando numa forma de profissionalizar esse grupo para que as outras frentes de RH, né, os outros times consigam também usar esse grupo para testar suas soluções. Então, acho que esse foi um grande aprendizado. E um outro aprendizado, que esse é muito pessoal, no começo, quando a Soraya me deu esse desafio, eu fiquei muito resistente no primeiro momento, porque eu achava, poxa, mas será que de fato eu vou conseguir fazer todas essas entregas com um time part-time, né? Então, poxa, eu vou ter só 2 pessoas alocadas e eu vou ter as outras pessoas que vão ter os seus desafios nas suas áreas de origem, mas que também vão ser membros do time. Será que isso não vai dar uma empacada e talvez as entregas não vão acontecer? E eu tive uma grata surpresa de que não, as pessoas se dedicam, as pessoas se entregam realmente para as atividades, escolhem aquelas que realmente vão poder contribuir e colaborar muito mais, baseado no teu expertise, no teu skill. Então, esse foi o meu aprendizado, assim, aprendizado muito pessoal, de que, poxa, confie, porque as pessoas estão afim de fazer parte, elas querem, de fato, ter essa cadeira, né? Ser chamado para esse momento de construção. Então, para mim, acho que esses 2 aprendizados que eu acho que eu poderia contar para vocês até o momento, né? Mas, também queria te fazer uma pergunta. O pessoal deve estar se perguntando, né? Poxa, por onde eu começo? Teria alguma dica? Quais são os passos? Então, para os nossos colegas aí de profissão, né? Qual dica você dá para quem quer começar? Usar o ágil no dia a dia, colocar o ágil no RH. Olha, acho que a dica número 1 era ouvir essa palestra, né? Para ter aí alguns insights. Mas falando sério, pessoal, acho que primeiro tem uma imersão que tem que ser feita de conhecimento, né? Tem muito artigo, muito podcast disponível, muitos webinars, vídeos. Então, agora, né, durante a quarentena, assim, saiu muito mais coisa online, gratuita. Então, acho que estudar um pouco sobre esse assunto, né, sobre as diferentes soluções, métodos que podem ser usados, ter um overview é importante, mas logo na sequência começar a praticar, né? Então escolher uma área e começar a praticar alguns dos rituais, né? Então começa ali com uma planning, define um tempo de sprint, começa a fazer as dailies,
a retrô, que é um ritual super importante para ter ganhos, né? Perceber ganhos como time em relação ao que foi aprendido, já aplicar as lições aprendidas nos ajustes do próximo ciclo, porque eu acho que é a partir dos benefícios que a agilidade traz para o time e para a própria gestão que a gente consegue propagar isso de uma maneira sólida, né? A gente teve ótimas experiências de pessoas que ainda não eram líderes e que estão assumindo uma primeira liderança já a partir desse contexto da agilidade, né? Então, que aprenderam a ser líderes no contexto do ágil e fizeram isso de uma forma muito bonita, muito orgânica, né? A Natália falou bastante também da questão do time multidisciplinar, e a gente tem falado tanto da carreira em T, né? Esse é um jeito orgânico da carreira em T acontecer, né? Então, as pessoas podendo participar voluntariamente de times, né? Ainda que não sejam times full-time alocados, mas parcialmente, aí quando tem disponibilidade. Então, isso também ajuda a alavancar esses conhecimentos multidisciplinares e engaja muito as pessoas em relação à organização que elas fazem parte, né? Elas se sentem muito mais parte. Então, acho que primeiro é estudar um pouquinho e depois é colocar a mão na massa, né? Ir para o Gemba. É isso aí. E eu só incluiria uma coisa que vai dar medo no começo, vai vir aquela sensação de, ai meu Deus, não sei se isso é para mim, mas não deixe isso te consumir, vai e experimenta, porque foi um pouco do sentimento que eu tive quando eu comecei a usar agilidade para o meu time. Então, não tenha medo. Ou se tiver medo, vai com ele mesmo. Que aí Vai depois com você. medo mesmo. É uma coisa que a gente fala muito no time, né? É isso mesmo. Muito bom, pessoal. Foi ótimo estar com vocês. Espero que a gente tenha conseguido atender a expectativa de quem parou para assistir esse vídeo. Estou deixando aí meus contatos, meu e-mail, LinkedIn, quem quiser trocar mais informações, trocar ideias, compartilhar com a gente também o que tem feito. A gente tem total interesse. Obrigada. Obrigada, Natália. pessoal. Obrigada, Sô, pelo convite. Obrigada, pessoal. Também estou super à disposição para a gente trocar figurinhas e se conectarem aí nos desafios também de vocês. Muito obrigada.